कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनश्रृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ महागणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीदयानन्देश्वराय नमः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदान्तो ज्ञानदीपोऽस्ति तमोनाशनकृद्यतः संसारमोक्षकृच्छैव वेदान्ताय नमो नमः। Então, bem-vindos a estas aulas sobre dois estilos de vida diferentes. E a proposta com estas aulas é ganharmos uma clareza sobre como ganhar esse objetivo último de vida que é chamado Moksha Purushartha. Purushartha, o objetivo de vida dos seres humanos, ou a busca dos humanos, neste caso, Moksha, a libertação. E há um verso da Bhagavad Gita, no 3º capítulo, Lokesmin Ityadi, assim vai, neste mundo existem dois estilos de vida. Esse verso revela a Arjuna, vocês sabem que é Arjuna, não é? Arjuna é o discípulo de Shri Krishna. E o contexto daquela batalha, ou o contexto da situação em que Arjuna estava, era uma crise emocional enorme. E uma vontade de fugir àqueles sentimentos que ele estava a ter, por confrontação com o dever que ele tinha que cumprir. E nisso nós somos como Arjuna. Somos seres humanos a tentar sermos felizes e, por vezes, no decorrer da nossa vida, no decorrer dos nossos desafios do dia-a-dia, enquanto cumprimos os nossos deveres, encontramos essas barreiras emocionais que nos roubam o centro e que nos fazem fugir para longe disso que é a nossa vida. Nossa vida significa a mãe, o pai, o tio, o irmão, o gato, o cão, tudo isso. O trânsito. A vida é aquilo que acontece a cada um de nós exatamente aqui e agora. Não é? E aquilo que nós pensamos sobre o que nos levou até aqui e agora, chama-se isso passado, e como eu agora projeto o meu futuro. Então, dentro deste vamos dizer assim, deste momento que aqui está, que é só este, nós trazemos todos os outros momentos passados e projetamos todos os outros momentos futuros, vivemos a culpa, vivemos a ansiedade. Como é que vai ser o resto da viagem? Muitos de vocês perguntaram. Se for assim, todos vão ficar sem malas. Não é? Então essa ansiedade no futuro, não é, revela uma insatisfação no presente. Eu não estou bem agora, eu provavelmente não vou estar bem. Se eu não estou bem agora é porque alguma coisa eu fiz errado. E Arjuna estava nessa situação, com um presente
que não era nenhum presente. Ou seja, a situação presente dele era tudo menos um agradável presente. De facto, ninguém pode oferecer um presente desse a alguém, que é ter que matar as pessoas que estavam do outro lado da batalha e que eram seus familiares. E esse era o dever dele. Portanto, algo que nós podemos pensar de uma forma imaginada é um juiz ver ali o seu filho e a sua filha e a sua esposa porque fizeram um crime horrendo, e ele agora na posição de juiz, com a lei que precisa de ser aplicada, não tem como aplicar aquela lei. Então o coração dele diz: eu não quero aplicar a lei, eu não consigo aplicar a lei. Para que é que eu estudei para ser juiz? Para quê? E a cabeça dele diz-lhe: tu és um juiz, tu tens que aplicar a lei, não interessa se é o teu filho, a tua esposa, a lei é para ser cumprida. Então imaginemos este cenário dificílimo, que é ele ter que declarar ou ter que dar a pena máxima para as pessoas que ele mais ama, porque esse é o dever dele, e porque a sociedade precisa do dever, ou seja, precisa que a justiça seja aplicada para as outras pessoas entenderem a consequência das suas ações. Porque o que é que acontece numa sociedade? E o Brasil é um país bom, toda a América do Sul é um país bom, por exemplo, que é os cargos de poder, os altos empresários, os altos políticos, parece que saem impunes, fazem erros, toda a gente sabe que fizeram erros, mas saem impunes. Em Portugal nós temos um caso de um banqueiro, não é? Que desviou milhões de pessoas que tinham guardado o dinheiro nesse banco, não é? Nós sabemos quem estamos a falar, não é? O antigo BES, um banco. Ou seja, o dinheiro de uma vida que foi juntado para viver uma reforma confortável, e perderam esse dinheiro todo, porque alguém decidiu ficar com milhões, não só para si, mas para a sua família. E o julgamento arrasta-se por anos, o senhor ainda está em liberdade e ninguém faz nada, não é? Então, o que é que isso faz? Isso dá um exemplo oposto ao que deve ser o exemplo da justiça, que é, se as pessoas têm muito poder, não é? Se elas se corromperem, não lhes vai acontecer nada. Então, se não lhes vai acontecer nada, eu também posso fazer o mesmo. Porque vejam, quem está nos poderes, quem está em cima hierarquicamente, tem sempre os de baixo a olhar e a querer imitar o comportamento. Portanto, se queremos uma sociedade justa, os de cima têm que vestir a camisola da justiça. Não é assim? Portanto, se quem tem poder não é um exemplo de justiça, quem está abaixo e a seguir o caminho de forma subordinada também não vai ser justo. Aqui, neste lugar, nós sentimos a compaixão e a gentileza do Swami Dayananda em todas as pessoas, o respeito que nos é dado. Porquê que as pessoas são assim? Porque o Swami Dayananda era assim. Não é? Então nós olhamos para cima e aquilo que nós ambicionamos, aquilo que nós respeitamos, aquilo que nós valorizamos, nós trazemos para a nossa vida. Não é? Então, não é? Arjuna estava nesse lugar. Um lugar de ter que aplicar o Dharma como ao juiz. Mas o que é que acontece? A certa altura do ensinamento, portanto, Arjuna já tinha feito a declaração ao seu mestre: eu sou o seu aluno, não é? E então no segundo capítulo, Shri Krishna ensina a base do ensinamento espiritual, que é o autoconhecimento puro e o caminho da preparação para o autoconhecimento. Portanto, espiritualidade, que é espiritualidade, são só estas duas: o final do caminho e a preparação para percorrer o caminho do conhecimento. O caminho do conhecimento, o que é? Jnana Marga, é o Vedanta. Tudo o resto que é feito é para chegar a esse caminho do conhecimento e, como dizia o Swamiji, ter uma mente com capacidade de estar ali tranquila a ouvir o ensinamento. Essa mente relaxada, essa mente calma, é a única mente que vai entender o ensinamento.
A mente que ainda tem muita resistência emocional, ainda tem muita dúvida, ainda tem muita agitação, não consegue ficar tranquilamente a ouvir o ensinamento. Então há constantes interrupções. E o ensinamento não entra tão bem. Então Arjuna ouviu de Shri Krishna que, não é, o conhecimento é que liberta. Ouviu? E Arjuna está preso àquela situação. Internamente ele está preso. Ou seja, ele quer fugir dali a todo custo. Ele acha que aquela batalha não é justa. Acha que matar o seu mestre, os mestres, matar os seus primos, os seus familiares, que aquilo não é justo. E mais, do lado dele, as pessoas que estão com ele vão lutar com guerreiros que vão matar muita gente. Portanto, não é só questão de ganhar ou perder a batalha, não é só uma questão de dharma, é depois da batalha, qual é o cenário que nós vamos ter? É morte por todo lado. Porquê? Porque Arjuna via que aquela batalha ia ser um desastre. E foi um desastre. Foi uma aniquilação total. E esse é o preço a pagar quando deixamos o adharma tomar as rédeas durante muito tempo. Um exemplo. Vejam esses países onde há ditadores, onde há autocracia, onde só existe um partido. E esse partido tem governação vitalícia. Como é que são esses países? Aquilo não é dharma, aquilo é o adharma. As pessoas não têm liberdade de expressão. As mulheres não têm liberdade de expressão. O povo é subjugado militarmente pelos militares do sistema. Então as pessoas vivem uma liberdade que não existe. Porquê? Porque temos governantes adhármicos. E quanto mais o adharma continua a crescer, menos o dharma numa sociedade tem hipótese de florescer. Então aconteceu que o vilão da história era Duryodhana e ficou lá muito tempo. Portanto, agora era preciso cortar o mal pela raiz, já não vai lá com negócios. É preciso uma revolução autêntica. E as revoluções muitas vezes não são pacíficas, são sangrentas, porque do outro lado há resistência. Então, uma lição muito importante é que o adharma, quando cresce, faz força com o dharma e é terrível. E isso acontece em nós. Se eu alimento muito o meu lado negro, o meu lado sombra, ele vai ganhar na vida. É muito difícil depois fazer desenvolver o oposto. Não é? Alguém que está habituado a roubar, o que é que a pessoa vai fazer? Vai roubar. Alguém que está habituado a enganar, o que é que vai fazer? Vai enganar. Alguém que está habituado a ser, não é como se chama, agressivo, violento fisicamente com as pessoas, qual é o recurso que essa pessoa tem? É violência física, não usa mais nada. Não é? Então, tanto o dharma quanto o adharma, ou seja, tanto a justiça, a ética e a moral, quanto o oposto, são hábitos que nós criamos na nossa mente. Não tenham dúvidas disso. Quanto mais eu alimento um lado, mais esse lado cresce. Não é? E não há não alimentar o lado e esperar que o outro lado floresça sem eu alimentar. Não. Só há por um lado. Eu só ganho ao adharma se eu alimento o dharma. Porque não há como a pessoa ficar parada. Não é? Quem não vai às aulas, o que é que vai fazer? Asneiras. Quem falta à refeição do almoço, o que é que vai comer à meia da tarde? Porcarias. Fica com fome e vai comer um doce, uma coisa que não presta para nada. Não é? Então, qual é o dharma? O dharma é comer a hora certa. É isso que o corpo gosta. Comida certa, a hora certa. É ou não é? Tudo é cíclico. A lua, as marés e o corpo igual. Então eu respeito o ciclo do corpo, que é o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Quando eu salto é um problema. De vez em quando tudo bem, mas quando se torna um hábito, a pessoa perde a saúde. Não é? Alguém que salta às refeições e depois vai comer à meia da tarde um croissant, um hambúrguer, um café mais salado, essa pessoa como é que começa a ficar? Desequilibrada. E quando o desequilíbrio, seja ele qual for, é preponderante, é muito mais difícil trazê-lo para o equilíbrio novamente. Com o adharma é igual. Quanto mais o adharma vai vencendo, mais difícil é para o trazer. Às vezes,
Ishvara abençoa a pessoa de tal maneira que acontece uma catástrofe na vida dessa pessoa. Que ele faz uma coisa mesmo errada. E aquilo obriga a pessoa a parar no tempo. Ele é preso, ela é presa. E essa tragédia que acontece na vida dela obriga a parar. Então há um despertar para o Dharma. Há uma culpa, uma consciência, e começa o processo contrário. E a pessoa começa então a dar-se conta de tudo o que fez de mal. E depois já não se livra da fama. Esse é que é o problema. É que da fama ninguém se livra. Da fama ninguém se livra. Alguém que é violento fisicamente, não é? Constantemente, as pessoas vão rotular aquela pessoa, não é? Vão rotular. Pensem no Mike Tyson. Ele agora está uma pessoa diferente. Completamente diferente. Mas qual é o pensamento que nós temos quando pensamos em Mike Tyson? Ele é uma fera. Não é pessoa para brincar, certo? Ele é violento. Então da fama ele não se livra. Por mais bondoso que ele agora seja, da fama ele não se livra. E então Arjuna também tinha essa questão com a fama. E Shri Krishna pegou com ele e disse assim: imagina, meu querido, se as pessoas souberem que tu fugiste, não é? Não sejas maricas. Diz Shri Krishna a ele: não sejas efeminado. Apesar disso, Arjuna quer sair dali. Portanto, apesar de ser o Dharma, apesar de ele ter que defender o seu nome, a sua honra, ele não consegue sair daquela situação. E Shri Krishna disse-lhe: o conhecimento é que liberta. Portanto, ele sabe que o conhecimento é a via para a libertação. Mas Shri Krishna também diz: tens que agir. Portanto, Shri Krishna parece estar a dar uma informação contraditória. Então, o terceiro capítulo começa, que é um capítulo que fala sobre Karma Yoga. O segundo capítulo fala sobre, principalmente, o conhecimento. O segundo capítulo fala sobre Karma Yoga. Não é? E nesse segundo capítulo, não é? Shri Krishna pergunta assim a Arjuna: Jayasi chet karmanaste mata buddhir janardana tat kim karmani ghore mam niyojayasi Keshava. Ó Keshava, ó Shri Krishna, não é? Karmana Jayasi chet karmanaste, não é? Se a ação, não é? Se o teu pensamento sobre a ação é que o conhecimento é maior que a ação, então, Tatkim Karmani Goremam, porquê que tu me tiras para essa guerra tão terrível? Não é? Goram, Gora é terrível. Porquê que tu queres que eu faça Niyojayasi? Porquê que tu me empurras? Porquê que tu me estás a instigar para fazer a batalha se é o conhecimento que liberta? Então Arjuna está confuso, que é o que acontece com muitos alunos, não é? A pessoa, professor, se Brahman está em todo lado, professor, então eu não preciso ir ao templo. Pois não, este pois não revela tudo sobre o aluno. O aluno ainda não percebeu, ouviu dizer: Deus está em todo lado, e tem um conhecimento mais ou menos superficial sobre o que é estar em todo lado. Então, se está em todo lado, eu não preciso ir ao templo. Pois não, professor. Quando há um pois não, professor, a pessoa só tem que dizer: sim, tens que ir ao templo. A pessoa que não quer ir ao templo, não vai ao templo, essa pessoa não precisa de perguntar ao professor se pode ou deve ir ao templo. Ela no coração dela já descobriu que não precisa de ir ao templo e não tem que dar justificação a ninguém, nem mesmo a Bhagavan, se vai ao templo ou se não vai. Ele é o templo. Ele é o templo. O Atma é o templo, onde tudo está. O Atma é o altar. Então essa pessoa não precisa ir ao templo. Então, há um equívoco às vezes nas pessoas, que é: bem, então, se o conhecimento é que liberta, então basta eu dedicar-me ao conhecimento, não preciso da ação. Então há uma dúvida. Ou seja, a ação não serve para nada. Para que é que eu vou agir? Isto é muito conveniente, vejam, quando a pessoa tem uma mentalidade de escapismo. Não é?
Que é, ok, não quer fazer a ação, mas que ação é que ela não quer fazer? Que vai fazer todas as outras. Não é? Então, que ação é que a pessoa não quer fazer? Não quer fazer o dever? Isso é escapismo. Então, Arjuna está a sofrer de um problema que muitas pessoas sofrem na vida, que é chamado escapismo. E o grande ensinamento da Karma Yoga é, a primeira coisa que temos que aprender é o escapismo não é um modo de vida. E Rishikesh está cheio de monges escapistas, que não deram em mais nada e, ok, foram para monges. Porquê? Porque a sociedade indiana suporta a vida monástica. Tem locais onde os monges podem ficar, tem comida que é dada aos monges, as pessoas reconhecem os monges e dão dinheiro aos monges, portanto a sociedade cuida deles. Em Portugal, não é? Nós temos os sem-abrigo. Aqui, na Índia, muitos dos que seriam sem-abrigo em Portugal e noutros países são monges. E lá encontram um mestre que lhes dá uma prática e depois, com a sorte de Ishvara, talvez a coisa mude. Mas escapismo. E qual é o problema do escapismo? É que o Dharma fica comprometido. O meu dever fica comprometido. Ok, mas qual é a vantagem em fazer o dever? Porquê é que eu devo fazer o meu dever? Porquê é que eu devo fazer as coisas que eu devo fazer? Tem que haver aí uma vantagem. Não é? Os sábios de antigamente não iriam propor um caminho que é difícil se não houvesse uma vantagem, um bónus. E o bónus é um trabalho cirúrgico a duas forças que estão dentro de nós, constantemente ativas, e que nos impulsionam para a satisfação de desejos que se opõem ao que precisa de ser feito. Então eu tenho um impulso para fazer alguma coisa, a dada altura do dia, quando o meu dever é outro. E quando eu cedo ao impulso e não cumpro o meu dever, então eu estou a dar força aos impulsos instintivos e não à minha mente fortalecida pela ética e pelo Dharma. Então, a longo prazo, eu crio um hábito comportamental que só cede aos impulsos. Em criança e jovem, tudo bem, temos o apoio dos nossos pais, sempre ali, não é? Todos nós já gastamos a nossa semanada, não é? O pai deu a semanada, não é? No domingo, terça-feira já não há semanada, certo? Porquê? Impulsos. Impulsos. O que é que acontece se a pessoa não aprende a gerir o dinheiro? Quando é adulta, não é? Vive um problema grave em organizar o seu dinheiro, por exemplo. E outras coisas. Um impulso em comer demais. Por exemplo, como se chama, um doeixo, uma aversão, faltava uma palavra, uma aversão a tudo que seja promotor da saúde. Tudo isso são hábitos comportamentais, são tendências, são rotinas psicológicas que estão a ocorrer dentro do cérebro da pessoa e a pessoa nem se dá conta que aquilo é uma rotina. Fumar, por exemplo. E digo isto, eu já fumei e espero não vir a fumar outra vez, não é? Mas fumar é uma rotina mental que diz assim: este cigarrinho vai-me saber bem. Café, uma rotina. Este cafezinho vai-me fazer bem. Então, e quantas rotinas dessas nós não temos que nos levam para longe daquilo que seria a saúde do corpo, por exemplo? Apetece tomar um cafezinho? Sim, mas Paulo, 2 cafés por dia são suficientes. São 5 da tarde, não precisas de café. Mas o ambiente aqui, sentava-me aqui, tomava um cafezinho, o cheirinho era tão bom, viver outra vez aquela dopamina, não é? É tão bom a descarga de dopamina. Mas Paulo, o café não te vai fazer bem, agora é adármico para o teu corpo. Ok, mal este pensamento surge, isto é violento contra o meu corpo, então eu abstenho de fazer isso, e o que é que acontece? Ganha o Dharma. Porque Dharma não é só fazer as coisas bem feitas. Dharma também tem a ver a conduta que eu estabeleço com o meu corpo, com a minha mente, com as minhas emoções, com a minha energia, com as minhas coisas. Dharma não é só uma coisa que fazemos para os outros. Dharma é como é que eu olho para este corpo, minha personalidade e cuido dele, a todos os níveis.
A oração cuida da mente, a meditação cuida da mente, o yoga cuida do corpo, a alimentação cuida do corpo e da mente. Então tudo isso a gente pensa. O sono cuida da mente, cuida do corpo. Então tudo isso a gente tem como o Dharma. E essas duas forças internas, a força das paixões e a força das aversões, têm a capacidade de nos tirar o discernimento sobre qual é o caminho a tomar. Elas parece que foram desenhadas para isso. E qual é o discernimento? No exemplo do café. O café vai fazer mal à saúde. Eu não preciso daquele café. Este é o discernimento. É só uma coisa daqui desta minha criança interna que quer experienciar um bocadinho de mais prazer e não precisa desse prazer agora. Eu recuso o prazer à criança? Não. Mas na hora certa eu dou o prazer à criança. Vais tomar café, depois fazer as tuas orações, depois fazer as tuas práticas, e então aí o café vai-te saber melhor. Pode ser? Pode. E que bem que sabe o café quando ele é tomado na altura certa. Há consciência tranquila. Não é? Então, e tudo isso é algo que tem que acompanhar a nossa vida. Para que o Dharma ganhe. Não é? Então, não é? Qual é o segredo do Karma Yoga? É retirar força às paixões e às aversões que alimentam uma mente impulsiva para dar força a uma mente que decide com base no discernimento e com base no Dharma. E alimentar a mente impulsiva e alimentar a mente que pensa com discernimento está ao nosso alcance. Portanto, ultimamente eu é que vou decidir onde eu quero pôr o meu investimento. E qual é a consequência? A consequência deste investimento é sempre a médio prazo. Não é logo, naquele dia até pode soar ruim. A pessoa pode ter um conflito interno. Queria tomar café, não vou tomar café. Estás-te a impedir de tomar um café, isso também não é bom. E a mente vai inventando muitas histórias para continuar a alimentar o outro lado. E a tradição védica pensa nesta vida espiritual. Os que estão a fumar devem estar a pensar assim, agora olhei ali para a Ivone, devem estar a pensar assim, bolas, para ele está a falar para mim, está a falar de fumar, não sei. Não estou. Foi o exemplo que eu veio, não é? Eu vou-vos dizer uma coisa, eu quando vos vejo a fumar, eu sinto o prazer que eu sentia só de olhar para vocês quando eu fumava um cigarro. E por isso é que eu digo, olha, vai-te saber bem. E porquê que eu digo que vai saber bem? Porque a mim também me sabia bem. Não é? Então não é nada, não tem nada a ver com isso. E agora já me conhece, já sabe que sim. É só um exemplo, onde eu escolho pôr o meu investimento, vai demorar anos para eu colher os frutos. Vai demorar anos. Uma mente madura não é num ano que se cria. Uma mente madura demora anos. O que é uma mente madura? É aquela mente que, na altura de decidir, espontaneamente decide. Ou seja, o alinhamento pelo Dharma tornou-se espontâneo e essa espontaneidade culmina num prazer imediato que a pessoa tem em fazer o Dharma. Ou seja, fazer o Dharma dá-me prazer. Isso é a mente madura. Quando fazer o Dharma é algo que ainda gera algum conflito, significa que esse conflito aponta para quê? Uma dificuldade emocional. Então a pessoa tem que trabalhar. E quando é que há conflito? Quando a mente impulsiva e a mente tem discernimento, estão as duas a lutar uma contra a outra. Então o Mahabharata é isso. É o impulso para o poder, o impulso para o prazer imediato, o impulso para viver só as emoções boas, contra o dever, aquilo que precisa de ser feito. E a Arjuna representa isso tudo. A Arjuna representa a inteligência e a capacidade de usar essa inteligência. E mais, Bhagavan Veda Vyasa, ele mostra como o Arjuna, que era o ser humano mais incrível, era o preferido de Shri Krishna, tem emoções. Ou seja, sofre, é sensível, apesar de ter tudo. Então nós conseguimos nos relacionar com isso. Porque não é? Todos nós somos Arjuna. Todos nós temos esse lado de Arjuna. E todos nós temos esse lado de Duryodhana também. Então é aqui que eu quero que vocês tenham essa clareza. Que lado é que nós vamos alimentar. Okay? Mas voltando, então diz assim, não é?
Jayasi Chet Karmanahate, se para ti o Matabo disse, o teu pensamento é que o karma é superior, ó Janardana, ó Shri Krishna, tanto que, mas por que razão, não é? Karmani Gore, nesta ação tão terrível que é ir combater, Mam Niyojasi, tu me empurras, tu dizes para eu fazer esta ação. É quase como eu estar numa aula de Vedanta e dizer assim, meus queridos, ser monge é o caminho ideal para a meditação, mas tem que levar para a libertação. Mas tem que levar uma vida de karma yoga. A pessoa decida-se, diga uma ou outra. Vamos ser monges ou vamos viver em família, casar, ter filhos, ter um trabalho? A pessoa decide-se. E é isso que no verso a seguir, eu só vou dar 3 versos neste campo. E estou a fazer a introdução só para cair no verso principal. E é por isso que no segundo verso, Arjuna diz assim, Vyamishrena Iva Vakena. Vyamishrena Vakena Iva. Com uma frase que parece confusa. Buddhim Mohayasi Iva Me. Tu confundes, parece que estás a confundir o meu intelecto. Veja, Arjuna é muito educado. Diz assim, Arjuna, ó Shri Krishna, a sua mente, as suas palavras parecem um pouco confusas. A mim parecem um pouco confusas. E parece que me estão a causar confusão. Não é? Vejam, isto acontece. Ó professor, eu acho que o professor está errado e discordo de si porque eu não entendi. Já diz tudo. A pessoa que não entendeu não pode dizer que o professor está errado. Então fica aqui uma dica para todos nós. Nunca digam entendeste. Isso diminui a outra pessoa. Entendeste? Estás-me a chamar burro ou quê? Digam sempre, fui claro, consegui ser claro. É uma maneira de mostrar a humildade quando falamos com alguém. Consegui ser claro. É porque às vezes nós temos a ideia que estamos a ser claros e não estamos. Né? E isto foi uma lição que eu aprendi com o Swami Satmananda. Uma vez eu perguntei, ele disse assim, entendeu, Swamiji? Ele, pumba! Ele, não é assim que se diz. Eu aprendi essa lição com ele. A um professor nós perguntamos de forma diferente. Dentro desta tradição é assim. E não perguntamos logo. Já não há uma dúvida. Não. Às vezes nos 10 minutos seguintes o professor vai responder. Às vezes a pessoa vai para casa e entende o que foi dito. Não é? E claro que se o aluno fizer a pergunta dessa forma, o professor é compassivo e vai responder, mas talvez numa oportunidade seguinte diga ao aluno que há uma forma mais apropriada de colocar questões. Não é? E cada professor é cada professor, não é? Cada professor faz as coisas à sua maneira. Para não desviar do tópico, e então Dharma e Adharma, o campo de batalha, Duryodhana e Arjuna. E Arjuna isto está confuso. Está confuso e está a expressar educadamente essa confusão a Shri Krishna, que é, o teu ensinamento a mim pareceu-me um pouco confuso, ou seja, não entendi bem. E as frases também pareciam um pouco confusas, precisamente porque Shri Krishna disse a Arjuna que o conhecimento é que liberta, mas tens que combater na batalha. Se o conhecimento é que liberta, então Arjuna poderia pensar assim, eu vou sair daqui e vou viver uma vida monástica. E vou buscar esse conhecimento por a exclusão a tudo o resto. Só que Arjuna não pode fazer isso. Então, Arjuna diz assim, Shri Krishna Vada. Vada significa diz. O quê? Ekam, Nishchitya, tendo definido aquele que é o único, aquele que é o verdadeiro, e através desse, não é? Ou seja, diga qual é o caminho que eu tenho que seguir, o único, não fala em dois. E através desse, Shreyaha Aham Apnuyat, eu atingirei, Apnuyat, eu vou ganhar, Aham, eu, Shreyas, Shreyas é moksha. Então, estou um pouco confuso, diga e eu sigo esse. Mas Arjuna está como alguns de nós estamos quando pedimos alguma coisa a alguém, não é? Quando queremos que alguém não faça alguma coisa, nós dizemos assim, mas se calhar não vais fazer isso, pois não?
nós já fazemos a pergunta a empurrar a pessoa para a resposta, não é? E a Arjuna está com este sentimento, que é: eu quero a renúncia, deixa-me ver se Sri Krishna me dá a renúncia. Mas Sri Krishna não, Sri Krishna está ali para que Duryodhana seja eliminado. E ele próprio sabia, Sri Krishna, que aquela guerra ia ser um massacre. Mas ainda assim o Dharma tem que ir embora. E isto é um ensinamento importante para muitos de nós que vivem o mundo do yoga com a inocência de que tudo o que nós temos que fazer é ser pacifistas. Ser pacifistas, ou seja, há problemas e a paz resolve tudo, não é? E às vezes na educação das crianças, essa mesma atitude que é: com amor tudo se resolve. Não, com amor tudo não se resolve. Se a pessoa vem com uma arma na mão, não adianta nada dizer que amas a pessoa e que ela é Brahman e que é o absoluto e que somos todos amor. Não, aquela pessoa precisa de ser parada com a força suficiente para que ela pare. Então, o que ela precisa naquele momento não é amor, é de que consigam impedir que ela faça mal a alguém. Então, essa ideia de que com amor tudo vai é errada. É errada. Cada coisa tem o seu papel. A disciplina é importante e tem que haver pessoas que consigam e que tenham a vocação para implementar a disciplina. E por isso é que nós temos no nosso organismo o sistema imunitário. Quem é que faz as guerras internas no nosso organismo? São os glóbulos brancos. Se o nosso próprio organismo tem um sistema de defesa e que harmoniza o corpo, traz Dharma para o corpo, então o nosso organismo é, no fundo, um microcosmos. Então o macrocosmos precisa exatamente da mesma coisa. E no macrocosmos sociedade, quem faz esse papel, naquele tempo, eram os kshatriyas, e os governantes, e Arjuna era um guerreiro governante. Por isso, era o dever dele fazer aquilo. Por isso, ele não podia sair. Ele tinha que fazer aquele dever. E já estava na batalha, e ele queria combater essa batalha. Portanto, qual é a dúvida de Arjuna? A dúvida de Arjuna é: eu não quero a batalha, porque vou sofrer muito com esta batalha, portanto, eu não quero sofrer. Então, Arjuna não quer sofrer. Portanto, a batalha é só como se chama? O trigger, o interruptor, o gatilho que faz esse sofrimento existencial surgir. E todos nós na nossa vida vamos ter eventos iguais. Ou a partida da mãe, ou a partida do pai, ou uma separação amorosa muito dolorosa. O que é que a separação, as partidas vão fazer? Vão mexer no nosso senso de carência. E nós não queremos viver essa carência nem por nada, mas temos que a viver. Para a resolver, temos que a viver. Porque o escapismo não resolve um problema, só o esconde, só fugimos dele, né? Então, para moksha, o escapismo não funciona. Se alguém que não está preparado é um monge renunciante, decide ser um monge renunciante, é a pior vida que a pessoa pode ter, porque é uma vida de hipocrisia. Porque de fora há uma roupa laranja, há uma roupa de monge, toda a gente vai oferecer respeito porque é um monge, mas lá dentro é um inferno. Ainda tem desejos imensos, não consegue satisfazer esses desejos porque é um monge e as pessoas não podem saber, então vai haver um conjunto de coisas que vão desabar dentro da mente da pessoa. Porque a pessoa vê-se como dividida. Está presa a uma roupa de monge e tem imaturidade para viver aquela vida monástica. Então a vida monástica é só para as pessoas que não querem fazer mais nada nesta vida. E isso, dentro da tradição védica, é considerado como maturidade. Ou seja, quando nada mais importa nesta vida, emprego, família, dinheiro, carros, tudo que nós valorizamos aqui, dentro da tradição védica, a busca por isso implica que ainda não há maturidade para o conhecimento. Porque maturidade para o conhecimento depende essencialmente de uma qualidade que é chamada vairagya, desapego. Essencialmente é isso, viveka, principalmente, e este viveka transmuta-se em vairagya, ou seja, o discernimento transmuta-se em vairagya. Então a pessoa não quer mais nada, só quer estar como o guru e não saber mais nada, rigorosamente mais nada, nem pai, nem mãe, nem tio, nem irmãos, e dedica-se somente àquilo. E é por isso que faz o ritual para ser monge.
e do ponto de vista védico recebe as bênçãos dos mestres, a bênção do grupo a fazer essa vida. Portanto, se a pessoa não está preparada, e porque não há volta atrás, a pessoa, posso deixar de ser monge? Não, eu sei que tens desejos por estar com uma mulher, ou tens desejos por estar com um homem, veio o desejo por quereres ter filhos, não é? Isso agora já não é possível. Não há volta atrás de ser monge. Todos os rituais fúnebres foram feitos. Ser monge significa os rituais fúnebres estão feitos. Aquele ritual significa os rituais fúnebres foram feitos. Então, é ou não é? Se não é, é uma vida de hipocrisia. Então, Arjuna não pode fazer isso. Arjuna é um ativista, está cheio de garra. Imaginem o Arjuna cheio de garra, cheio de vitalidade, testosterona lá nos píncaros. Não é assim, só a meditar, calado. Não. Ele precisa de gastar aquele de rajas, aquela atividade que ele tem. Então, a vida de família, o nosso dever é para isso. Então, ouvi uma vez um Swami dizer assim: o casamento é feito e a família é feita para ganharmos desapego. Faz sentido? Só a pessoa que casa é que entende não é? Que precisa de desapego para viver um casamento saudável. Sem desapego, o casamento não é saudável. Sem desapego, ser mãe ou pai não é saudável. E desapego não é abandonar, negligenciar, não. Desapego é algo interno que se cria, que é: este filho não é meu. Eu vou cuidar dele porque esse é o meu dever, mas esse filho não é meu, não é? E isto geralmente vem acompanhado de: e que dores de cabeça que ele me dá. Se fosse agora, talvez, não sei se teria tido filhos, mas se calhar teria pensado de forma diferente. Isso é desapego. Desapego é também ver o que eu pensava que os filhos me iam dar em termos de felicidade duradoura e realização duradouros, não trouxeram isso. Desapego é isso, é esse discernimento. É entender que eu estar num relacionamento não me faz feliz. Pensava que me ia fazer feliz, mas não me faz. Na realidade até faz o contrário. Isso traz desapego. Não é? Então um monge renunciante já tem isso. Talvez de outras vidas. Já veio com essa bagagem de trás, não é? Então ele é que está pronto para essa vida monástica, não outro, não Arjuna. Não é? Então Shri Krishna, sabendo desta dúvida de Arjuna, vai a expor os dois caminhos de vida. Não é? Ele diz assim: Duavimau Purushau Loke. Aliás, Lokesmin Duivida Prokta. Cantem comigo. Lokesmin Duivida Prokta. Outra vez. Lokesmin Duivida Prokta. Ok. Ou Duivida Nishta. Juntos. Lokesmin Duivida Nishta. Outra vez. Lokesmin Duivida Nishta. Pura Prokta Mayanagha. Pura Prokta Mayanagha. Outra vez. Pura Prokta Mayanagha. Jnana Yogena Samkhyanam. Jnana Yogena Samkhyanam. Jnana Yogena Samkhyanam. Karma Yogena Yoginam. Karma Yogena Yoginam. Karma Yogena Yoginam. Lokesmin Duividha Nishta. Lokesmin Duividha Nishta. Pura Prokta Mayanagha. Pura Prokta Mayanagha. Jnana Yogena Sankhyanam. Jnana Yogena Sankhyanam. Karma Yogena Yoginam. Karma Yogena Yoginam. Então eu vou abrir o verso e depois vamos ficar nele o campo todo. Então, Loke, Asmin. Asmin Loke. Neste mundo. Asmin, neste. Loke, mundo. Neste mundo. Duividha Nishtha. Existem dois caminhos, dois estilos de vida. Nishtha significa um comprometimento. Quando alguém quer fazer um mantra, japa, durante muito tempo, nós chamamos a isso japanishta. Alguém que está comprometido com o japa. Então a pessoa assumiu assim: eu vou fazer
1.500.000 Om Namah Shivaya. E vou fazer isso num ano. Sabe-se lá porque é que a pessoa pensou aquilo? Deu um pensamento elevado, viu uma estátua de Mahadeva e pensou assim: este ano vou fazer 1.500.000 Om Namah Shivaya. Ok, ele senta-se, pega na máquina, 1.500.000 a dividir por 365 dias. Certo? 364, tem o dia de Natal. Provavelmente nesse dia não vou conseguir fazer muitos, vou estar longe em família. Ok, quantos dá por dia? Dá tal. Quantas horas é que eu trabalho? Família, ok, tenho 3 horas livres, será que vai dar? Então ele faz uma continha lá. Tem que fazer, imaginemos, 10.000 por dia. Não fiz as contas, temos que fazer. E ele anda para trás e para a frente, vai à janela, come uma maçã, será que não? Ele sabe que se assumir, ele vai fazer. Então ele está na dúvida se quer assumir ou não. Isto acontece com as pessoas que são sérias, que antes de tomar uma decisão andam ali. Bolas, será que tomo? Se tomar vai ter que ir até ao fim, não é? Então ele assume. E o que é que ele se torna? Japanista. Alguém que está comprometido com aquele japa. E nós temos assim várias pessoas. Há pessoas que estão comprometidas em visitar todos os templos da Devi. E vão fazer em 3 anos ou 4 anos, vão fazer tudo, vão percorrer a Índia toda, há uns que querem percorrer todos os Jyotirlingam, são 12. Nós hoje tivemos, eu acho que aquele é um Jyotirlinga, em Kashi é um Jyotirlingam, ou seja, Jyotirlingam significa um lingam de luz, não é? Quando Shiva se materializou, depois conta a história. Jyoti é luz, então ele quer fazer peregrinação a esses 12, então ele está comprometido com isso. Chama-se isso Nishta. E nesta vida existem 2 estilos de vida comprometidos. Ou seja, a pessoa tem que se comprometer obrigatoriamente com um deles. Se compromete com a vida da renúncia, então a pessoa já tem que ter maturidade. Por isso, se tem que ter maturidade, já teve que ter passado pela preparação alguns antes do passado. A maturidade é consequência, não é algo que surge do nada. Portanto, quando nós vemos alguém que é muito paciente, aquela paciência veio de algum lado. Não é? Ele tem uma mãe abençoada. Ensinou-lhe tudo sobre a paciência. Não é? E ao contrário. Quando vemos alguém que é muito inteligente, é uma consequência do karma da pessoa. Não é? Então, alguns swamis, como a Swami Dayananda e outros, já vêm atrás com essa bagagem toda. E a vida não interessa, já tem os valores não é? E entram logo nesse estilo de vida. Os restantes precisam de caminhar o caminho da maturidade. Então, Dvividha Nishta, há 2 estilos de vida com os quais a pessoa tem que se comprometer. Não é? Purá, no passado, Prokta, foram ditos. Mayanaga, não é? Está a falar para o Arjuna, Mayanaga. E quais são esses? Jnana Yogena Sankyanam. Para os monges renunciantes, o estilo de vida é na forma de Jnana Yoga, ou seja, o autoconhecimento, o Vedanta puro, mais nada. Então a pessoa não faz mais nada a não ser a Vedanta. Não casa, não trabalha. E vejam, tudo isto é muito enriquecedor. Porquê? Porque eu sei da vida empresarial e de como a geração que está antes de nós, ou seja, a geração dos nossos pais, não é? Viveu muito a beleza que era ir trabalhar, a rotina de se vestir, de vestir a roupinha do trabalho, de sair de casa. O marido também vai para o trabalho, isso não é bom para o ego. Depois chegar ao local de trabalho, encontrar as pessoas do trabalho. Então há muita gente que vive à custa dessa rotina. Não é? Portanto, para essas pessoas, ir para o trabalho é uma bengala, elas precisam disso. Então vejam, ir trabalhar, ter uma vida ativa, ter um casamento, é necessário para o ego ganhar confiança. É necessário para o ego amadurecer. O Swami Dayananda usava uma alegoria muito importante, que é o ego
é como uma fruta. A fruta, ela vem da florzinha. Há uma florzinha, não é? E daquela florzinha começa a nascer um fruto pequenininho. Quanto mais o fruto cresce, mais a flor minga. A que certa altura, aquele pezinho que nós vemos, não é? Junto ao caule, aquilo era a flor, que secou e ficou ali. Ok. E depois a fruta fica verde. Cresce e está ali verde. E demora o seu tempo para amadurecer. Amadurecer, 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 até que por ela cai. Por ela cai. Se vocês verem uma melancia ou um melão, é muito giro, já os plantamos, não é? Quando está mesmo maduro, nós damos assim um toquezinho na meloa ou no melão, só um toquezinho e aquilo separa-se. Às vezes chegamos lá e já está separado. Secou e separou. Então, o ego, ele precisa de crescer primeiro. É como um fruto. E crescer o que é que significa? Significa começar a ultrapassar todas as nossas inseguranças. Que é o pensamento íntimo, eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, sou sempre a mesma coisa, a vida não me corre bem, fui rejeitado. Então este diálogo interno de vitimização, não é? Dessa criança interna, ela precisa de ir desaparecendo aos pouquinhos. Não é? E como é que ela vai desaparecendo aos pouquinhos? Quando a pessoa começa a ganhar conquistas na vida. Casar é uma conquista. Porque se ela gosta de mim, eu devo ter pelo menos um bocadinho de valor. Senão ela não tinha escolhido. Senão ele não tinha escolhido. Certo? Então o casamento é uma validade do valor que temos. Pelo menos nos primeiros 3 anos de casamento. Pois é ao contrário. Não é? Depois atacam-se mutuamente. Tem que estar atentos a isso. Então o ego cresce. Bolas, eu tenho um relacionamento afetivo, já estamos juntos há tantos anos. Apesar das dificuldades, ainda continuamos juntos. Conseguimos ultrapassar as dificuldades. Estou a trabalhar em mim. Trabalho, não é? Bolas, eu sou bom no que faço. As pessoas gostam do meu trabalho. Então lentamente, não é? Ter filhos. Uau, eu contribuo para o bem-estar de um ser humano. O que ele era e o que ele é agora com 15 anos. E fui eu que o alimentei. Ele mamou nestas maminhas. Nas minhas não é? Quem é mãe, não é? Quem é pai? Eu cuidei daquele ser. Eu não sou assim tão ruim quanto eu pensava que era. Chama-se isso o fruto crescer. O ego crescer. Então a vida em sociedade precisa de dar isso ao ego. Por isso é que o Swami Dayananda dizia, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai conviver com as pessoas. Tem ambição, conquista. Porquê? Porque o ego precisa dessas conquistas. Se a pessoa não conquista nada neste mundo, não há psicólogo que lhe valha. Não há. O psicólogo diz, não é? Pois, é realmente, tiveste uma infância difícil, eu no teu lugar também sentiria o que tu sentes, etc, etc, não é? E a realidade é que a pessoa, ela própria, tem que estar no campo de batalha, sentir as dificuldades e depois chegar ao fim do dia e dizer assim, bolas, eu consegui. Hoje foi mais uma vitória. Então, a família, o trabalho, as conquistas. Às vezes as conquistas é o oposto. Este trabalho não é mais para mim. Isso significa que o ego amadureceu. Cresceu e amadureceu. Quando temos a capacidade de dizer assim, este trabalho não é para mim, eu quero outro, não é? Isso significa que o ego cresceu, não está preso a certas coisas. Não é que as pessoas tenham que mudar, não têm que mudar. Há pessoas que querem mudar de trabalho e ficam no trabalho a vida toda e depois chegam ao fim e pensam assim, olha, ainda bem que fiquei, agora tenho uma reforma boa, posso fazer as coisas que eu quero. Portanto, não há uma obrigatoriedade aqui. Não é? Eu estou a dar exemplos e cada pessoa é um universo. E um exemplo não se aplica a todos. Então não pensem, eu tenho que mudar de trabalho, que a pessoa está a dizer aquilo, quando voltar vou desistir de trabalho. Não façam isso. Cada um sabe de si. E eu estou a dizer o que é que faz crescer o ego. São as conquistas. E as conquistas nós vamos tendo com as amizades, com a profissão, com a família, com as viagens, com os hobbies. Não é? Vocês viram esta viagem? Isso não é uma conquista. Perdemos as malas e estamos aqui todos felizes. É ou não é uma conquista? É uma conquista. Afinal, a mala não era assim tão importante. Porque se fosse realmente assim tão importante, eu hoje, se eu pensei na mala uma vez, porque falei com ela sobre as malas, de resto já esqueci a mala.
Foi dada, está dada. Homem. Isso significa que o ego já não depende dessas coisas para ser feliz. Não interessa o que lá está. Eu fico bem. Não é? Então não interessa, a partir de certa altura no trabalho, não interessa se a pessoa tem uma promoção ou não tem, já fez valer o seu trabalho, ela sabe que ela faz aquilo. Com a família, não interessa o que a minha mãe diz sobre mim, a relação com a minha mãe já está curada. Já trabalhei, mas para estar curada, algo teve que ser curado. Algo que teve que ser curado, algo que teve que ser trabalhado. Então o ego precisa desse crescimento. E qual é o palco? O palco é a vida. Não há outro palco. O palco é a vida. Não é? E esse é que é o truque deste estilo de vida que é chamado Karma Yoga, que é o que ele diz a seguir. Karma Yogena, um estilo de vida na forma de Karma Yoga. Eu vou explicar o que é Karma Yoga e vou explicar o que é Jnana Yoga. Para quem? Yoginam, para os yogis. E o yoga significa sempre. Então, nós, todos que vivemos uma vida de família, estamos na secção de Karma Yoga. E temos autoridade para estudar Vedanta. Portanto, não é que o Vedanta seja impossibilitado, ou seja, negado às pessoas que vivem uma vida de Karma Yoga. Não. Mas o processo de estudo é mais lento e demorado. Até pela própria logística da coisa. Se a pessoa acorda às 8 da manhã, tem que se vestir para ir trabalhar e chega a casa às 5 da tarde, não vai sobrar tempo, como sobraria, se a pessoa ficasse em casa, ou só ouvir aulas de Vedanta, ou ler livros de Vedanta, ou estivesse no Gurukulam a aprender com o professor. Então, e mais, não é só isso. A pessoa que vive em casa tem uma mulher ou um marido, portanto, preocupa-se com ele. Portanto, há tempo útil daquele dia que é dado para o marido ou para a mulher, e tem que ser dado. Porque os dois combinaram um trabalho conjunto, então tem que ser dado. Não é? Há tempo que é para ir comprar comida. Um monge não compra comida. Um monge não faz a comida. Um monge não paga contas de eletricidade. Um monge não paga contas de água. Um monge não tem carro. Um monge não pensa na roupa que vai vestir. E acredita que eu sei muito bem o que é não saber vestir a roupa. Ficar ao espelho, esta, aquela, a outra. Não é? E vocês sabem melhor do que eu, o que é não saber o que vestir, não é? Não é? Daí estas roupas no Gurukulam. O que é que vais vestir? Branco. Amanhã, branco. E se não pusermos a roupa para lavar, no segundo dia não está branco, está amarelo. Portanto, o segredo do branco é que tem mesmo que ir para lavar, porque no segundo dia já está esquisito. Não é? Então a pessoa não pensa, não. Então não há uma dispersão de energia para outras coisas, enquanto há na vida de casado. Portanto, a vida de casado, a vida relacional, implica pensar num montão de coisas e ingerir todas essas coisas. E é isso que vai trazer maturidade. Se o monge, que ainda não está preparado para ser monge, quer viver uma vida monástica, todas estas coisas vão começar a surgir na mente, mas na forma de desejos. Eu devia ter casado, devia ter comprado uma casa, estou aqui sozinho, ninguém liga para mim, também não tenho paciência para estudar, não consigo meditar, bolas, para quê? Isto é a realidade de vários monges. Não estão preparados. Porque é escapismo. Escapismo. Então o segredo é a gente entender bem os dois caminhos e descobrir onde é que está. E descobrindo onde estamos, descobrimos aquilo que nós precisamos. Então já não é mais uma escolha escapista, é uma escolha com discernimento. Teria eu capacidade para ser monge? Ou não? Então, para acabar a aula, durante muito tempo eu pensei, eu acho que eu vou ser monge. E muitas vezes eu pensei, vou falar com o Swami Dayananda. Eu romantizava a ideia de que ia ser monge. As pessoas faziam namaskar, eles pareciam sempre felizes, aquela roupa exótica, ele parece que tem alguma coisa que as outras pessoas não têm, será da cor de laranja, os olhos, mas não sei o quê. Uma pessoa tem estas fantasias todas sobre o que é ser monge. Todas, a pessoa nutre essa ideia. E acha que quando se tornar monge vai ser feliz. Ou seja, tornar-se monge significa ser feliz. Não é? Vejam, e essa é a mesma mentalidade samsárica
que a pessoa tem vindo a alimentar. Quando eu tiver filhos vou ser feliz, quando eu casar vou ser feliz, quando eu tiver um carro vou ser feliz, quando eu tiver uma casa vou ser feliz, quando eu se for monge eu vou ser feliz. Este é que é o truque, ser monge não é para ser feliz. Ser monge é para dedicar o tempo todo ao estudo. Então o monge nem sequer deve cantar, nem sequer deve andar de carro, nem sequer deve ter telemóvel, nem sequer deve ter conta nas redes sociais. O Swami Paramarthananda só tem telefone fixo. Portanto, se quiserem falar com ele, é por telefone fixo. E já é... O Swami Dayananda não tinha telefone. Telefonavam para alguém e depois o Swami dizia atendia. Portanto, essa é a fasquia do verdadeiro monge. Não quer nada, só quer o Vedanta, só quer o estudo, só quer a meditação. E por oposição nós temos licença para ter tudo, para ganharmos maturidade com isso tudo. E então, não é esse discernimento sobre o local onde nós estamos e a escolha que nós temos que fazer tem que ser muito claro, para que não haja romanticismos. E essa ideia, não é, infantil, que é ser monge vai mudar tudo e vai libertar-me do meu sofrimento, não vai. O que liberta é o conhecimento, e o conhecimento pode ser ganho enquanto a pessoa vive em família. Não é? Om Purnamada Purnam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om